Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo sobre antena IAG-UDA, o que é, como usar e como projetar. Serão 2 vídeos e este é o primeiro vídeo da série. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Obrigado. O objetivo desses vídeos e deste vídeo em particular é apresentar os conceitos teóricos e práticos sobre a antena IAG-UDA. Veremos os seguintes assuntos: o que é uma antena IAG-UDA, o que é uma antena diretiva, o que é largura de banda de antena IAG-UDA precisa de aterramento, qual a impedância de entrada de uma antena IAG-UDA e como o número de elementos e o ganho se relacionam. Deixe o seu like, ajude a fortalecer o canal e divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. Nosso primeiro item é o que é uma antena IAG-UDA. Antenas em que nem todos os elementos do conjunto são excitados, são alimentados, são denominados de conjuntos parasitas. Os elementos não alimentados ou parasitas são excitados pelo acoplamento da impedância mútua com os elementos excitados. No caso da antena IAG-UDA, existe apenas um elemento excitado, um dipolo ou um dipolo dobrado. Conjuntos parasitas apresentam uma relativa complexidade para o projeto. Por isso que, na prática, nós utilizamos tabelas prontas. Dentre os parâmetros que afetam o desempenho geral de conjuntos parasitas, como a antena IAG-UDA, vamos encontrar a impedância mútua dos elementos, o comprimento dos elementos, a impedância de entrada, o espaçamento ótimo entre os elementos do conjunto. A escolha de uma determinada linha de projeto afeta todo o projeto como um todo, dimensões e desempenho. Por isso que você encontra tantos diferentes projetos de antenas IAG-UDA. O projeto original de cada um deles seguir uma determinada linha. Não existe exatamente uma solução ótima, e sim soluções que atendem a determinada especificação de projeto. A antena IAG-UDA ela foi desenvolvida em 1926 pelos doutores Shintaro Uda e Itsuko Yagi. É uma antena diretiva de banda estreita composta por um elemento radiador excitador, um elemento refletor e um ou mais elementos diretores. É adequada para operação nas faixas de V e UHF, muito utilizada em sistemas de radiodifusão de sons e imagens, TV e FM antigamente. O que é uma antena IAG? É uma antena diretiva de banda estreita que tem elementos excitadores, refletor e diretor, são fixados, montados em uma barra de suporte. O elemento excitador é ligado por um cabo de alimentação e temos um suporte de fixação da antena em mastro ou torre. A direção principal da antena é mostrada na figura, da direção do refletor para o excitador na transmissão e vice-versa na recepção. A figura mostra uma IAG de 3 elementos, com um elemento refletor, um elemento excitador e um elemento diretor. Observe a direção preferencial de recepção e transmissão. A barra de suporte apoiando todos os elementos, o dipolo é isolado, como veremos mais à frente, a fixação, o cabo coaxial e uma estrutura de casamento, não mostrada na figura. Esse é o exemplo de uma antena comercial IAG de 3 elementos, instalado para polarização vertical. O dipolo, o elemento excitador, está eletricamente isolado da barra de suporte. A polarização vertical na faixa de VHF tende a ser menos suscetível ao ruído local. E o que é uma antena diretiva? Primeiro, o que é uma antena? A antena é um dispositivo para conversão de sinais elétricos em eletromagnéticos na transmissão. Recebe sinais elétricos pelo cabo coaxial, aplica a antena e a antena transforma em ondas de rádio, ondas eletromagnéticas. Na recepção, essas ondas eletromagnéticas da antena são direcionadas para o cabo como sinais elétricos e daí para o receptor. O que é uma antena diretiva? É uma antena que tem uma ou mais direções preferenciais de radiação ou recepção, o diagrama mesmo, tanto no plano horizontal quanto no plano vertical. A figura mostra como seria a iluminação fornecida por uma pequena lâmpada colocada em um bocal simples. A luz se irradia por todas as direções, não há uma direção preferencial. É bom quando você quer iluminar todo um cômodo, toda uma área, e é ruim se você tem uma área específica que você quer iluminar. Se você colocar agora um pequeno bocal, um refletor, como de uma lanterna, de um farol de automóvel, nós temos essa iluminação mostrada na figura. A luz se irradia por uma direção preferencial. É bom se você tem uma área específica que você quer iluminar ou você quer que a energia, que a luz vá mais longe. É ruim se você quer iluminar todo um cômodo, toda uma área. Lâmpada em bocal comum à esquerda, lâmpada em um bocal diretivo, refletor de farol, lanterna ao lado direito.
é o mesmo diagrama de uma antena unidirecional e de uma antena diretiva. Antena unidirecional em todas as direções, antena diretiva tem uma ou mais direções preferenciais, transmissão-recepção. A figura mostra o diagrama de radiação de uma antena diretiva, onde nós estamos vendo o ângulo de abertura de meia potência ou de 3 dB, θ. Veja que é no círculo 3 dB, observe os 2 pontos vermelhos. É um diagrama ideal, teórico, didático. Na prática é um pouco diferente pela instalação. Esse é o diagrama ideal de um dipolo simples, onde temos o padrão horizontal e vertical. De novo, é um diagrama teórico ideal. A realidade vai ser modificada pelos objetos circundantes, mastros, a estrutura de instalação onde você tem o dipolo, ou qualquer superfície refletora perto do dipolo, vai influenciar esse diagrama de radiação. O diagrama teórico de antena IAG de 3 elementos, observa a relação frente-costas, observe a abertura do feixe. Sim, o diagrama do livro ou do fabricante nunca é alcançado em situações reais, só no laboratório em condições muito controladas. Na nossa antena IAG, mostrada na figura, vemos a direção preferencial na transmissão e a preferencial na recepção. Observe que nós vimos que existem ângulos de abertura desse sinal ser melhor captado, ter preferência na recepção da transmissão, tanto na vertical quanto na horizontal. E o que é a largura de banda de uma antena? Bom, se você está gostando desse vídeo, se ele está contribuindo para o seu conhecimento, deixe seu like, ajude a difundir o conhecimento em nosso próprio idioma. Muito obrigado. O que é a largura de banda? É uma faixa de frequências no qual um determinado parâmetro, por exemplo, VSWR, que é fácil de medir, ele mantém-se dentro de valores estipulados como adequados ao desempenho esperado da antena. Alguém no projeto especificou essa faixa limite, e isso vai ser a largura de banda quando for alcançada. O parâmetro VSWR, ou taxa de onda estacionária, ou coeficiente de reflexão da onda estacionária, é uma indicação do grau de perda por descasamento ou perda de potência entre a potência dada, disponível pelo transmissor, e a efetivamente transferida na antena na transmissão. Aqui no canal você tem vídeos falando sobre o que é a potência efetivamente radiada, a RP, tão importante para fazer projetos sistemas sem fio. Na recepção, indica uma perda de sinal recebido que é efetivamente passado para o receptor. A antena IAG é, por princípio, uma antena de banda estreita. Com isso, queremos dizer uma banda percentual em torno de 2 a 3% da frequência central. Uma antena IAG projetada, então, para a frequência central de 900 MHz vai apresentar uma largura de banda de cerca de 27 MHz, que representa cerca de 4,5 canais de TV apenas. Algoritmos de projeto mais atuais e sofisticados vão levar essa largura de banda a cerca de 15%. Veja na figura a medida de VSWR de uma determinada antena. Não é uma IAG. Observe que foi especificado pela engenharia que o máximo de estacionária para o projeto seria de 2. Nós vamos então observar que o limite do valor de 2 está entre um pouco abaixo de 0,4 GB e um pouco acima de 12,5 GB. 2 dB de onda estacionária quer dizer uma perda por descasamento de 0,51 dB. Ou seja, só está sendo aplicado 88,8% transferido para a antena do que é disponível para o transmissor. Vemos os limites, então, 2,37 GB e 2,67 GB. A largura de banda. Vamos considerar essa frequência central como sendo 2,52 GB. A largura de banda, então, de 300 MHz, é cerca de 11,9%. Não é uma antena IAG. Essa antena é uma antena de banda larga. A antena IAG precisa de aterramento? Não precisa de aterramento. No entanto, cuidado, observe a norma e recomenda-se fortemente, ou na verdade é determinado, instalar-se um sistema de proteção contra descargas atmosféricas da edificação, torre ou mastro onde a antena for instalada. Procure as normas que se aplicam para o projeto de instalação de antena. É também recomendada a instalação de protetores de surto na linha de alimentação, cabo coaxial. Qual a impedância de entrada de uma antena IAG UDA? A impedância de entrada de antena IAG com dipolo simples é baixa, bem inferior aos 50 ohms do cabo coaxial. Na prática, encontram-se valores entre 10 e 40 ohms. Essa impedância, no entanto, depende do ponto de alimentação e do espaçamento entre os elementos da antena
e que também influencia no ganho. Algumas técnicas mais simples de melhorar esse rendimento vai incluir o uso de um dipolo dobrado. Um dipolo simples tem impedância em torno de 73, 75 ohms. Já um dipolo dobrado tem impedância de 4 vezes esse valor, cerca de 300 ohms. Então, se colocamos um dipolo dobrado no antena IAG, que seja reduzido 5 vezes, 6 vezes, vai ficar mais perto do valor de 50 ohms do cabo. Estruturas de casamento, obviamente, também podem ser utilizadas. Aí está o exemplo de antena IAG UDA comercial, utilizando um dipolo dobrado para operação entre 148 MHz e 174 MHz, largura de banda de 26 MHz. Uma SWR ou VSWR ou ROI, COI, TOI inferior a 1,5, um ganho de 5,6 dBd ou 7,75 dBi. Observe que uma antena IAG com um elemento refletor, um elemento excitador e 3 elementos diretores, 5 elementos no total. A relação frente-costa é de 20 dB, uma largura de feixe no plano horizontal de 105 graus e no plano vertical de 50 graus. A impedância nominal, cerca de 50 ohms, e um comprimento de 100 centímetros. Seria interessante você calcular em relação ao comprimento de onda, vamos supor a faixa central. Qual a dimensão dessa antena em comprimento de onda? Primeira recomendação prática de uma antena IAG UDA. Utiliza sempre um dipolo dobrado com elemento excitador. Você estava melhorando o casamento, reduzindo a perda por descasamento. Não custa nada. Segunda recomendação prática. Pense em instalar um balloon. Você pode fazer balloon, uma estrutura que faz que uma estrutura balanceada ligue na estrutura não balanceada. Um cabo coaxial não balanceado ligado no balanceado, que é um dipolo. Isso é a função do balloon. Vai melhorar o seu acoplamento, a sua eficiência. Terceira recomendação prática, instale uma mistura de casamento. Se você tem como medir esse descasamento, faça a mistura sintonizável e procure otimizar esse acoplamento. 6. Como o ganho e o número de elementos se relacionam em uma antena IAG UDA? Quando nós analisamos o diagrama de radiação de antenas IAG UDA, observamos que, sem dúvida, quanto maior o número de elementos, mais diretiva, menor o ângulo de abertura da antena IAG, o que requer um maior cuidado no apontamento de um laço ponto a ponto. Então, é uma relação bem direta. Aumentou o número de elementos, a tendência é diminuir o ângulo de abertura da antena IAG. Bem, eu gostaria muito de dizer que para cada elemento que se adiciona à antena IAG UDA, o ganho aumenta de x dB. Você vai encontrar isso até em alguns livros, algumas referências. Não, não é verdade. O ganho de uma antena IAG UDA está ligado ao número de elementos e a tendência é o aumento no ganho com aumento de elementos. Nós vamos ver no próximo vídeo que, às vezes, há situações que aumentar o número de elementos reduz o ganho de uma antena IAG. Preso? No entanto, o ganho também está relacionado ao comprimento total da antena, comprimento e espaçamento dos elementos. Na segunda parte, no nosso próximo vídeo, vamos apresentar gráficos e tabelas para o cálculo, projeto e construção de uma antena IAG UDA. A fonte é absolutamente confiável e passou no teste do tempo. É utilizada até hoje com sucesso desde 1976. Aguarde. Dependendo de aspectos de construção, mais elementos podem até mesmo levar a uma redução do desempenho da antena. Vamos ver isso. Uma preocupação fundamental, tão mais que o valor do ganho da antena, é a questão do descasamento. Lembra que a impedância de antena IAG UDA não é 50 ohms, com dipolo 5. Quanto você pede descasamento, é tirado do ganho teórico da antena. É simples assim. Observe na tabela onde nós temos a taxa de onda estacionária, à esquerda, a perda de transmissão, a perda por descasamento em dB, na coluna do centro, e percentualmente quanto é efetivamente transmitido do transmissor ou da alimentação para a antena. Quando nós temos uma estacionária de 1, não há perda nenhuma e 100% da potência aplicada é transferida à antena. Quando nós temos uma estacionária de 3, temos uma perda de 1,25 dB na potência aplicada à antena. Ou seja, apenas 75% da potência disponível no transmissor ou na fonte é realmente transferida para a antena. É muita perda. Vejamos o exemplo para 2,5. Perda de 0,88 dB. Quando nós falamos de perda, o valor é negativo, menos 0,88 dB. Quando falamos a expressão perda de transmissão, falamos só 0,88 dB. Primeiro exemplo, vamos supor uma antena IAG UDA com 9 dBd de ganho máximo, numa certa direção. Caso ela seja ligada a um sistema, a um cabo, e a VSWR seja 2,5, qual será o ganho máximo dessa antena? Será o ganho dela
realmente máximo 9 dB de dB em relação de polo, menos a perda de transmissão, 0,88 dB, resultando que a antena agora é como se ela tivesse apenas 8,12 dBd, 8,12 dB em relação de polo ou 10,27 dBi. Se você não está muito seguro ainda dessas conversões, procura aqui no canal em que nós explicamos a questão de antenas e ganho em dBd, dBi, todos esses parâmetros, inclusive ERP. Devem ainda ser incluídas as perdas no cabo, conectores, e aí você vai ter realmente a potência efetivamente irradiada, ganho máximo numa certa direção. Cuidado ainda com lobos secundários, atenção para a relação frente-costas. Segundo exemplo, suponha que você está testando o desempenho da antena em aguda e observa que a impedância de entrada dessa antena é 25 ohms. Você não quis usar um de polo dobrado. A antena é alimentada por um cabo coaxial de 50 ohms. O valor da taxa de onda estacionária é 50 sobre 25 igual a 2. Pela tabela, a perda de transmissão para esse valor de onda estacionária é de 0,51 dB. É o valor que vai ser diminuído da potência de alimentação da antena. Não se esqueça nunca de cabos e conectores, também tem perdas. Como é que se mede o desempenho de uma antena? O método mais efetivo conhecido é a prova do pudim. Você conhece a prova do pudim? Sabe-se que o pudim é bom provando seu pudim. Teste sua antena nas condições reais de operação e veja os resultados. Atualmente encontram-se no mercado VNAs de baixíssimo custo que podem fornecer indicações do desempenho da antena, particularmente a impedância de entrada. Sim, existe no mercado instrumentos de alto custo, analisador de espectros, medidores de intensidade de campo, encontrados mais em empresas de maior porte. Se você quer realmente entrar nessa área, busque a teoria, faça o projeto e meça o que você projetou. O que nós vimos nesse vídeo? O que é uma antena em aguda, o que é uma antena diretiva, o que é a largura de banda de antena, se a antena em aguda precisa de aterramento, qual é a impedância de entrada da antena e como o número de elementos e ganhos se relacionam. Se você gostou, deixe o seu like. Obrigado. No próximo vídeo, veremos como se projeta uma antena em aguda, em função, por exemplo, do ganho. Quais as referências confiáveis que nós podemos ter na engenharia para o projeto de uma antena em aguda. Seja você engenheiro, técnico, ou está apenas um aluno, como é que é o projeto de uma antena em aguda? Quais são as referências confiáveis? Vamos falar isso no próximo vídeo. Você encontra aqui no canal mais de uma centena de vídeos englobando propagação em antenas, eletromagnetismo aplicado. Temos diversos vídeos sobre antenas, sobre monopolo, dipolo, refletor parabólico, perdas e instalações de estações radioelétricas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Obrigado por ter assistido este vídeo e até a próxima.